Descrição técnica do código de problema OBDII, entrada alta do circuito do sensor de posição do virabrequim B. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. No passado, quando diagnosticei um código armazenado P0388, isso ocorreu porque o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de alta tensão de entrada do sensor da posição do virabrequim secundário, CKP, em um sistema que usa vários sensores CKP. O sensor B geralmente se refere a um sensor CKP secundário. Os sensores CKP monitoram a velocidade do motor, RPM, e a posição do eixo de manivela. A posição do virabrequim é usada pelo PCM para calcular o tempo de ignição. As árvores de camis giram a metade da velocidade do eixo de manivela, por isso é importante que o PCM seja capaz de distinguir entre a entrada do motor e a rotação do escapamento. Rotação. O sensor CKP e cada sensor de posição da árvore de camis, CMP, tem um ou mais circuitos dedicados a fornecer ao PCM um sinal de entrada, um sinal de referência de 5 volts e 1 terra. Os sensores CKP são tipicamente da variedade eletromagnética de efeito Hall e são montados no exterior do motor. Eles são colocados muito próximos, geralmente apenas alguns milésimos de polegada, de um circuito que completa o aterramento do motor. Esse aterramento do motor geralmente é um anel relator com dentes usinados com precisão, afixado na extremidade do eixo de manivela ou integrado ao próprio eixo de manivela. Sistemas com múltiplos sensores CMP podem usar um anel relator em uma extremidade do eixo de manivela e outra usinada no centro do eixo de manivela. Normalmente, o sensor CKP é montado para que o anel relator do eixo de manivela passe a vários milésimos de polegada de sua ponta magnética. À medida que a cambota gira, áreas elevadas do anel relator completam um circuito eletromagnético com o sensor. Os recuos entre as áreas elevadas interrompem o circuito brevemente. O PCM percebe essas conclusões e interrupções rápidas do circuito como um padrão de forma de onda que representa flutuações de tensão. O PCM compara constantemente os sinais de entrada dos circuitos do sensor de posição do virabrequim e do eixo de camis. Se a tensão de entrada do CKP for muito alta durante um período de tempo definido, um código P0388 será armazenado e uma MIL poderá ser iluminada. Outros códigos de problema do sensor de posição do virabrequim B incluem P0385, P0386, P0387 e P0389. Gravidade e sintomas do código quando um P0388 é armazenado. Uma condição de não partida provavelmente o acompanhará. Por esse motivo, esse código deve ser classificado como grave. Se o motor iniciar e funcionar, ainda existe um alto risco de uma condição de não partida no futuro próximo. Os sintomas deste código podem incluir: o motor não liga o tacômetro, se equipado, não registra RPM quando o motor é acionado, hesitação mediante aceleração, baixo desempenho do motor, menor eficiência de combustível. As causas potenciais para a configuração desse código são: sensor CKP com defeito aberto ou fiação em curto-circuito do sensor CKP, conector corroído ou encharcado de sensor no sensor CKP, erro de programação PCM ou PCM com defeito, sobrecarga do alternador sobrecarregando e afetando a operação do PCM, procedimentos de diagnóstico e reparo, acesso a um scanner de diagnóstico adequado, com 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, integrado e osciloscópio, será necessário antes de diagnosticar um código P0388, como fonte confiável de informações sobre veículos. Também precisarei acessar o ALL-Data DY. O diagnóstico de código mais bem sucedido começa com uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores do sistema. Os fluidos à base de petróleo podem comprometer o isolamento protetor da fiação e levar a circuitos abertos ou em curto, e um P0388 armazenado. Portanto, circuitos, sensores elétricos ou conectores que foram contaminados com óleo do motor, líquido de arrefecimento ou fluido da direção hidráulica devem ser cuidadosamente inspecionados. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo para recuperar os códigos de problema
sistemas armazenados e congelar os dados do quadro. Anote essas informações, pois isso ajudará se o P0388 for intermitente. Teste o veículo, se possível, para verificar se o código foi redefinido. Se for, localize um diagrama de fiação do sistema na fonte de informações do veículo e verifique a voltagem no sensor CKP. Normalmente, uma referência de 5 volts é usada para a operação do sensor CKP, mas verifique as especificações do fabricante para o veículo em questão. Um sinal de terra e um ou mais circuitos de saída também devem estar presentes. Prossiga para a próxima etapa se a tensão de referência e os sinais de terra forem detectados no conector do sensor CKP, usando o DVOM. Desconecte o conector elétrico do sensor CKP em questão e teste-o de acordo com as especificações do fabricante. Substitua o sensor CKP se os níveis de resistência não cumprirem as especificações do fabricante. Se os valores de resistência do sensor CKP estiverem alinhados com as especificações do fabricante, continue na próxima etapa. Após reconectar o sensor CKP em questão, conecte o fio de teste positivo do osciloscópio ao fio de saída do sinal e conecte o fio negativo ao circuito de aterramento do sensor CKP. Ligue o osciloscópio e selecione a configuração de tensão apropriada. Ligue o motor e observe o padrão da forma de onda no osciloscópio. Concentre-se em picos ou falhas inesperadas. Se forem detectados picos ou falhas, mexa cuidadosamente o chicote elétrico e o conector do sensor CKP em questão para determinar se o problema é uma conexão frouxa ou um sensor com defeito, se houver um anel relator quebrado ou desgastado, ou se a ponta magnética do sensor CKP tiver detritos metálicos excessivos conectados. Isso poderá causar a falta de blocos de tensão no padrão da forma de onda. Prossiga para a próxima etapa se nenhum problema for encontrado no padrão da forma de onda. Localize o conector PCM, insira os fios de teste do osciloscópio nas entradas de sinal do sensor CKP e nos circuitos de aterramento e observe o padrão da forma de onda. Suspeite de um circuito aberto ou em curto entre o conector do sensor CKP e o conector PCM. Se o padrão de forma de onda próximo ao conector PCM for diferente do que foi visto quando os fios de teste foram conectados perto do sensor CKP, se for esse o caso, desconecte todos os controladores relacionados e teste os circuitos individuais com o DVOM. Os circuitos em curto ou abertos precisarão ser reparados ou substituídos. Você pode ter um PCM com defeito ou um erro de programação PCM se o padrão da forma de onda for idêntico ao observado quando os cabos de teste foram conectados perto do sensor CKP. Notas adicionais de diagnóstico. Alguns fabricantes recomendam que os sensores CKP e CMP sejam substituídos como um conjunto. Use boletins de serviço técnico para ajudar no processo de diagnóstico.